Oi, turminha do quarto ano, estamos aqui novamente para mais uma aula, né? Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, quinta-feira. A nossa primeira aula, né, nessa quinta-feira será de português. Peguem o livro de português de vocês e abram na página 130. Hoje nós vamos abordar dois conteúdos na nossa aula de português. Nós vamos falar sobre os advérbios e as locuções adverbiais e também vamos falar sobre o uso dos porquês. Na aula anterior, nós estudamos sobre os verbos, né? Onde nós podemos perceber e definir o que são os verbos. Os verbos é o quê? São todas as ações que nós exercemos e que esses verbos eles estão definidos em 3 tempos, que é presente, passado e futuro. E os advérbios, meus amores, eles estão definidos como as maneiras na qual as circunstâncias das nossas ações, elas são retratadas. Quais são essas circunstâncias dos advérbios? De tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Essas são as circunstâncias de um advérbio, são as maneiras que nós podemos encontrar esses advérbios. E os advérbios eles estão definidos de várias formas. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo de cada uma das características das circunstâncias do advérbio. Por exemplo, tempo, logo. Logo é um advérbio. O modo, bem. Lugar, aqui. Intensidade, pouco. Negação, não. Afirmação, sim. E dúvida, talvez. Esse que eu citei para vocês é apenas um exemplo de cada uma dos advérbios que são utilizados nas circunstâncias. Então, o que são os advérbios? São as maneiras, as formas que nós nos comportamos em relação a cada ação. E esses advérbios estão de vários modos, de várias circunstâncias. E cada circunstância tem os seus advérbios relacionados. E nós também encontramos nas locuções adverbiais que elas são muitas vezes em 2 palavras. O que significa isso? Significa que quando um advérbio ou uma locução adverbial está definida em 2 ou mais palavras juntas, ela tem um valor em que o advérbio ele passa a demonstrar 2 palavras apresentadas na mesma locução adverbial. Por exemplo, eu escrevo uma frase assim: amanhã eu irei assistir a aula. Aí alguém me responde assim: sem dúvida. Então, aí nós podemos apresentar e observar uma locução adverbial onde nós encontramos 2 palavras, que é o sem e dúvida. Aí está destacado como uma locução adverbial em 2 palavras juntas. Vocês façam uma leitura do livro de vocês na página 130, onde tem a grade, onde nessa grade apresenta todos os advérbios das circunstâncias na qual eu expliquei para vocês. Logo mais, vocês vão aqui para a página 132, onde nós temos a parte da ortografia, o uso dos porquês. Muitas vezes nós vamos escrever um determinado texto, um bilhete, um recado, e acontece de na hora dessa escrita ter o uso do porquê. E às vezes nós ficamos em dúvidas. Qual é o porquê que coloca? Se é o porquê com acento, quando o porquê é junto com acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê separado sem acento. São algumas formas dos porquês que nós conhecemos. Mas para cada uma desse modo e dessa forma de porquê, existe uma forma específica. Vamos acompanhar aqui na grade? Cada uma das palavras acima tem um uso específico. O
porquê separado sem acento? Ele é usado no início ou no meio de uma pergunta, direta ou indireta. Aí nós temos o exemplo. Por que a festa foi cancelada? Logo mais nós temos o porquê separado com acento, onde nós encontramos que ele é usado no fim de uma pergunta, direta ou indireta. O exemplo, você não compareceu por quê? Logo mais, nós temos o porquê junto sem acento, onde é usado para responder. Eu me atrasei porque fui dormir tarde. E o último, que é o porquê junto com acento, onde ele é usado com um substantivo. Nesse caso, vem como artigo e o que? Admite um plural. Como, por exemplo, não sei o porquê de seu estar tão, de estar tão nervoso. Então, nós não podemos escrever o porquê só por escrever. Nós temos que escrever de acordo com o que está pedindo a cada frase do que você está escrevendo, que ou seja, um bilhete, um recado, uma carta. E aqui no livro de vocês tem explicando, como eu li para vocês, detalhadamente o uso de cada porquê. Então não esqueçam, leiam o assunto que eu falei para vocês da página 130, onde está o advérbios e as locuções adverbiais, e logo mais vocês leiam também sobre o uso dos porquês. Após vocês terminarem de fazer a leitura, eu gostaria que vocês respondessem do livro de vocês da página 131 até a página 133. Após vocês terminarem, retornem comigo para que juntos nós possamos fazer a correção. E aí, turminha? Conseguiram entender sobre as locuções adverbiais, os advérbios, as circunstâncias e o uso dos porquês? Vocês entenderam que porquê, que em cada porquê que nós usamos existe um sentido diferente? Muito bem. Vamos lá para a correção, página 131, primeira questão. Transforme a locução adverbial num advérbio, terminando em mente. Aí como é que ficou? Inteligentemente, curiosadamente, cuidadosamente, certamente, repentinamente, calmamente, timidamente e asperamente. Segunda questão, indique a circunstância que os advérbios ou as locuções adverbiais expressam nas frases. A, modo. B, afirmação. C, intensidade. D, lugar. E, dúvida. F, modo. E G, tempo. Terceira questão, reescreva as frases substituindo os advérbios destacados por locuções adverbiais. No item A, Camila pedia atenção com calma. B, a mãe respondia com gentileza. C, Vera depois explicava com paciência. Quarta questão, encontre no diagrama os advérbios que completam as frases adequadamente. No item A, realmente. B, sempre. C, certamente. D, pouco. E E, depois. Página 132, quinta questão. Em quais das frases o termo destacado expressa intensidade? Na primeira frase. Sexta questão. Classifique os advérbios abaixo. Jamais, negação, possivelmente dúvida. Ali, lugar, bastante, intensidade, assim, modo, antes, tempo, talvez, dúvida, agora, tempo, debaixo, lugar, perigosamente, modo. Sétima questão, complete as frases abaixo com os advérbios indicados nos parênteses. A, não. B, lá. C, possivelmente. D, ontem. E, muito. E F, aqui. Agora vamos para a página 133, primeira questão. Complete as frases com porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento ou porquê separado com acento. A, porquê separado sem acento. B, porquê separado sem acento. C, porquê junto com acento. D, porquê junto sem acento. E E,
porque separado sem acento. E F, porque junto com acento. E G, porque separado sem acento. Segunda, associe corretamente 1, 2, 3, 4, que são as 4 formas do porquê. Como é que ficou? 4, 3, 2 e 1. Terceira questão, transforme as frases usando duas possibilidades. O porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Aí, como foi que vocês colocaram a frase? No item A ela ficou triste de repente. Você colocou porque ela ficou triste de repente, tá certo? Muito bem. Ela ficou triste de repente por quê? No B, vocês acham que deveriam ir? Aí a resposta, por que vocês acham que deveriam ir? E a próxima, vocês acham que deveriam ir? Por quê? Item C, o aluno chegou atrasado. Resposta, por que o aluno chegou atrasado? E próxima, o aluno chegou atrasado por quê? Quarta e última questão. Assinale a frase corretamente escrita. Qual é a frase correta? A segunda frase, onde tem eles perderam a final porque estavam desesperados. Meus amores, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima aula.